Bem-vindos ao quinto episódio desta série de podcasts que temos estado a fazer e realmente tem sido muito interessante o feedback que tenho recebido alguns telefonemas, inclusive de realizadores que ligam, olha, é interessante, ganhei aqui assim alguma abordagem para perceber como trabalham os diretores de fotografia, o que para mim, que então não percebo mesmo, eu que percebo bastante menos do que esses realizadores, acho bastante interessante se ver que estas conversas estão a ter aqui assim alguma utilidade e alegra-me imenso a mim e aqui à equipa, ficamos bastante satisfeitos com essa utilidade que sentimos que os podcasts estão a ter e aproveito aqui assim para colocar o mote a que nos enviem perguntas, temáticas que gostavam de ver abordadas com diretores de fotografia, outros caminhos que acham que sejam interessantes, façam-nos chegar isso nos vossos comentários, que teremos todo o gosto em tentar incorporar novas perspectivas aqui no Luzes, Câmara e Então. Nascida em 1983, formada pela Escola Superior de Cinema, conta com mais de 7 longas-metragens e algumas delas foram sucessos comerciais bastante fortes, como Dois Duros de Roer ou Portugal Não Está à Venda. São filmes que levaram bastantes pessoas às salas de cinema. Tem participações também em séries televisivas como diretora de fotografia e em alguns documentários. Bem-vindos ao Luzes, Câmara e Então, um podcast da Digital Azul em colaboração com a AIP, onde conversamos com diretores de fotografia. André Santos, bem-vinda ao Luzes, Câmara e Então. Olá, João. Obrigada pelo convite. É um prazer termos-te aqui hoje. É um prazer estar cá hoje também. Obrigada. Qual é que foi o melhor conselho que alguma vez te deram na vida? O melhor conselho que me deram na vida? Isso é uma pergunta muito difícil já para começar. Então, um conselho profissional, né? Sim, profissional, em termos de direção de fotografia. Um conselho que tu sintas que mais te ajudou a chegares onde estás hoje? Olha, uma vez pedi uma opinião a um diretor de fotografia de São Paulo, o J.R. Júnior, que é um senhor muito conceituado, principalmente no mundo publicitário. Pedi-lhe para ele ver uma direção de fotografia que eu tinha feito recentemente, isto é no ano 2010, já há uns aninhos, e disse-lhe, J.R. Júnior, o que é que tu tens para me dizer para eu melhorar? E o J.R. diz, não tenho nada, já sabes tudo. Portanto, este foi o melhor conceito, porque o melhor conselho, porque eu nem sequer estava à espera disto, não é? Uma pessoa altamente conceituada e dizer-me isto fez-me pensar sozinha e fez-me entrar num processo de autoanálise do meu próprio trabalho e de me obrigar a ser eu a refletir sobre as coisas que faço e a conseguir ter uma visão. Pronto, este filme, só por curiosidade, foi o Shoot Me, que ganhou um prémio no Award Film Festival no Festival de Milano International Film Festival, no MIF Awards, realizado pelo André Badal. E pronto, e foi assim no início da minha carreira de cineasta, diretora foram de fotografia. Os primeiros passos dessa tua carreira? Então, os primeiros passos foi decidir ir para a escola de cinema, que foi um passo muito importante. Isto no sentido porque eu estava a estudar no secundário para ir para a medicina, estava no científico, no agrupamento científico, e percebi ali no 11º ano que teria que mudar para artes. Uhum. Portanto, eu de background desenhava muito, eu sempre gostei de desenhar, portanto visualizava muito o mundo interior e pintar, e fotografava analogicamente com a câmera do meu pai. Portanto, já estava ali conectada com esta coisa da fotografia. Seguidamente, apercebi-me que realmente a medicina não era o que me deixaria feliz e por talvez ter um background de ter crescido em alguns sets de filmagens de publicidade, dado que o meu pai era realizador de publicidade. Já na tua família já havia pessoas ligadas ao Já o meu setor. pai. Ou seja, o setor de publicidade. Então tentaste fugir para a medicina, mas acabaste por vir parar. Acabei, exato. Exato. Pensava que era medicina, mas depois, num processo de encontro próprio da adolescência, percebi-me que não podia fugir e que a área das artes seria que me deixaria feliz. Então dirigi-me à Escola Superior de Cinema, inscrevi-me, fiz aquele processo árduo das provas que o conservatório tem
E nesse ano uma candidatura de 700 pessoas, 30 são selecionados e eu fui uma das felizardas 30. Então, mas diz-me uma coisa, tu já vinhas com alguma experiência de antes, de ir para a Escola Superior de Cinema, pelo menos de estares em alguns sets de rodagem? Sim, com essa experiência enquanto, se calhar, só espectadora, ou mesmo figurante, no sentido de o meu pai às vezes pedia-me para colaborar. Não estavas à espera quando chegaste à Escola de Cinema? O que é que eu não estava à espera? O que é que te surpreendeu, visto que já tinhas esse início de experiência de sets de rodagem? Ok. A metodologia da escola de cinema é uma metodologia, a metodologia mais indicada de cinema, ou seja, não é tão publicitária. São linguagens que andam passo a passo, mas de certa forma divergem em alguns momentos. Nomeadamente na duração dos planos. Acho que, que é um bom exemplo. Mas na escola de cinema o que me surpreendeu foi o rigor, não é? E a atenção, são 30 alunos numa turma que têm que estar focados ali e realmente é um foco constante nas disciplinas que temos, nos exercícios que fazemos e é exigente no sentido que não há muito espaço para outra questão senão o conservatório. Para mim foi ótimo, porque me obrigou a concentrar e era isso que eu procurava mesmo, mergulhar no cinema. Ou E seja, sentias também esse entusiasmo? Era compartilhado com os teus colegas? Sentias que estavam ali todos sim. com um objetivo? Sim, a minha turma foi uma turma muito feliz, tem muita gente a trabalhar na área, no mercado. Posso citar alguns nomes, pronto, como por exemplo a Nada Henriques, que é diretora de arte, ou João Salavisa, realizador, ou Carlos Conceição, Manuel Pureza, portanto foi uma turma espetacular e vivia tudo para aquilo. Portanto, estávamos todos ali para Não é um fazer. percurso em que te sentiste confortável de ter feito esse da escola de cinema? Não sei se é confortável, porque obrigou-me a sair de um próprio conforto que eu tinha, entrar num outro género de rigor. Não sei se foi confortável, mas foi desafiante e obrigou-me a crescer, em muitos sentidos. Então, tu chegas depois a diretora de fotografia. Sim, Qual é que é a estratégia que vai da ok. escola até te afirmares como diretora de fotografia? Pronto, não é que eu tenha feito de forma muito estratégica, não fiz, vivi, as coisas foram acontecendo. Eu no primeiro ano tive a sorte de ficar no cargo de direção de fotografia e de perceber que das áreas, fiz outras funções do cinema e tive a sorte de perceber que era ali que eu me sentia o peixinho no oceano. Portanto, esta conexão que eu tinha com o desenho, com a pintura, transferiu-se quase de forma automática pela lente e a relação da luz no objetivo. E pronto, e eu senti que ao fazer aquilo estava em casa. Era uma sessão muito própria, mas e a partir desse momento quis sempre fazer isso. Foi isto que aconteceu. Depois fui fazendo sempre na faculdade, ainda em película. Tive a sorte também de iniciar com o rigor da película. E fiz também um Erasmus na República Checa, na FAM, que é uma ótima escola de direção de fotografia e de cinema no geral, mas muito boa para a direção de fotografia. E sentiste grandes diferenças com Lisboa? Senti grandes diferenças. Pronto, era um curso que estava mais aberto às relações internacionais, portanto, na República Checa havia 2 programas, o checo e o internacional. E o internacional ainda tinha 2 programas, que eram os Erasmus e depois os outros internacionais, que teria a ver uma questão com valores. Eu consegui me enturmar bem nos departamentos dos outros, nós dávamos todos bem, os internacionais. Foi muito difícil conseguir aceder ao ensino checo, até pela língua, não é? Mas ainda consegui, tive professores checos com um grande rigor e foi um princípio um bocadinho mais internacional, dado que tinha colegas da Finlândia, da Islândia, do Japão, da América, portanto Então, foi logo uma outra abrir perspectiva. do cinema como uma arte do mundo, uma arte global e não só uma arte portuguesa. E pronto, eu acho que faz todo o sentido. Claro. Conseguimos abrir as fronteiras. Eu noto, por exemplo, ao olhar para o teu percurso, tu fizeste mais de 10 curtas-metragens, Sim. pelo menos, ou seja, desde que consegui encontrar pelo menos 10 que tinhas feito. Sim. Que coisas foste experimentando ao longo dessas curtas-metragens? Tantas. Ou seja, as curtas-metragens são um ótimo processo inicial para a pessoa ir experimentando, mas hoje em dia ainda há
O mês passado fiz uma curta e experimentei novas coisas. Mas fui experimentando desde a relação com vários realizadores, de como é que é este trabalho do diretor de fotografia, conseguir perceber um realizador e quase conectar imageticamente com o que ele idealiza, o que às vezes nem sempre é verbalizado em palavras. Isso foi muito importante nas várias curtas que fiz com os vários realizadores e realizadoras. O processo em si do trabalho de várias técnicas, tanto de câmara como de iluminação, de material, a relação de subexposição, exposição correta, pronto, subexposição nunca foi o meu forte, pronto. Mas esta relação por exemplo, eu saí da escola de cinema, estava a filmar em película e de repente quando fui para o mercado de trabalho tínhamos o vídeo. Claro. Então esta noção de expor para película ou expor para vídeo, e quando falo do vídeo é um vídeo inicialmente, por exemplo, em mini DV, não é? Sim. Onde eu fiz uma curta-metragem em mini DV, neste caso foi o João e o Cão, do André Marques, que foi selecionada para o Berlinale, e de repente tínhamos que transformar uma mini DV numa cópia de 16mm, não, neste caso 35, para ser exibida lá. Foi um pavor. Mas correu bem. Mas pronto, aí percebi que se calhar arriscava em situações muito, se calhar a subexposição, e que pronto, se calhar tinha que de vez em quando arriscar em zonas um pouco mais seguras, embora eu goste muito de arriscar. Mas pronto, são aprendizagens destas. Sim, porque era aquilo que, tal como tu dizias, tu continuas a participar em várias curtas. Sim, ou seja, eu neste momento já faço longas, não é? Ou seja, já estou no mercado das longas, mas ainda tenho realizadores que querem experimentar coisas em curtas, e é um ótimo trabalho de experimentar ali, de podermos inovar em certas coisas. Então, e nessa diversidade com realizadores que tens trabalhado, qual é o método, o que é que tu preferes? Preferes que tragam-te referências? Preferes ser tu a trazer as referências? Qual é que é o processo de trabalho que tu mais aprecias? Qual é? Eu aprecio. É sempre bom, eu gosto sempre de tentar perceber o que é que o realizador idealiza. Há realizadores com mais referências, outros com menos. Mas independentemente do número de referências, eu acho que a obra em si ganha um processo próprio que depois vai para além de referências. Portanto, as referências são um starting point. Ou seja, vamos fazer um filme, João, quais são as tuas referências? E começamos pelas referências e vamos definindo o caminho inicial, puramente, porque depois temos uma obra específica, uma narrativa específica, uma dramaturgia que queremos passar, e é aí que nos focamos. O que é melhor para o filme? Onde o próprio filme é algo superior a qualquer referência. Uma das curiosidades que eu tenho, que é em termos de inspiração, Sim. imagino que uma inspiração seja, obviamente, toda a cultura cinematográfica, Sim, de conhecer uma quantidade de diretores de fotografia, has de ter certamente alguns diretores de fotografia que são referências para ti. Que outras áreas fora do cinema onde é que tu também vais buscar inspiração para o teu trabalho? Embora seja muito visual, eu acho que, por exemplo, o ouvir música é uma componente que estimula muito a criatividade, que depois pode materializar num desenho de luz, num sentimento, numa imagem. E isso aprendi a apreciar com realizadores especificamente, que trabalham sempre com música para se inspirarem, e eu consegui importar isso também para alguns momentos da minha própria criatividade. Acho que a pintura é uma grande referência, a fotografia também, que são os antecessores, não é? Claro. Da direção de fotografia. O teatro tem-me vindo a interessar, o desenho de cena de teatro, pela sua plasticidade e capacidade, e no sentido de desenho de luz de cena, e como é que também podemos importar isso. Pronto, eu na parte da iluminação sempre foi uma coisa que eu adorei. Eu sempre, desde o início, na direção de fotografia, intuitivamente, foi a parte que conectava logo muito comigo.
E é interessante agora conseguir perceber algumas coisas que já acontecem no teatro também, no desenho de luz de teatro, que eu já fazia, mas que não associava que também aconteciam, e outras que podem até inovar depois, outras técnicas. Depois, com as equipas que trabalhas, o que é que procuras nas pessoas que tens a trabalhar contigo? Quando tens alguma capacidade de decisão sobre essas pessoas, quem é que tu gostas de ter a trabalhar contigo? O que é que tu privilegias numa produção? Em termos de Na minha equipa? na equipa de Sim, imagem. sim. Pronto, então temos 3 departamentos, não é? Muito importantes, que é o que eu digo que é o meu braço direito, esquerdo, e se houvesse mais um. Pronto. Porque a imagem, a iluminação, não é? E a maquinaria, tudo o que faz mover. E quer dizer, estes departamentos são muito importantes, no sentido de que a obra fique com a direção de fotografia desejada ou que até inove no seu processo. Portanto, a minha equipa, eu gosto no sentido de pôr a minha equipa a par de todo o conceito da narrativa, de forma a que eles estejam tão. Fazes reuniões de pré-produção com a equipa? Faço. Tentar- Desde o processo mais técnico de listagens de material e tudo, de ver se estamos aí pelo caminho certo, tanto para eles quanto para mim, quanto para a obra e para o realizador, não é? E produção em si. Como gosto também que eles entendam, gosto de falar um bocadinho, até às vezes antes do dia, olha, hoje a cena que vamos fazer é aquela onde acontece isto. Gosto de os envolver na narrativa. Acho que é importante. Acontece muitas vezes em produções muito rápidas que as pessoas às vezes nem sabem bem o que é que está a acontecer, não é? E eu gosto de os envolver nessa parte, porque acho que é importante, para eles também poderem dar mais. Portanto, para dar alguma intenção àquilo que Sim, vão fazer. sim, e para poderem rapidamente entender o que é pedido e acrescentarem. De forma que faça Então é um sentido. trabalho que fazes ativamente essa parte de envolver a equipa na narrativa. Eu gosto de fazer, gosto de passar o guião, de ver o que eles têm, de falar um bocadinho e ao longo do processo tento, por exemplo, estamos no 15º dia de filmagem, não é? E vamos montar isto. Eu antes de começar lembro sempre, olha, hoje vai acontecer isto, é importante isto, portanto, aquele detalhe, aquilo reforça. Gosto de ter esta conversa com a minha equipa, assim. Pronto, nem sempre é possível ter tantas conversas como desejadas, dada a dinâmica tão rápida, mas sim, até mesmo no processo de reperagem, eu gosto que venham o máximo de pessoas da equipa possível. Ok. E gosto de acompanhar também os testes, às vezes até alguns testes que não, mais de imagem, que eu gosto de ir lá e ver e falar e estar um bocadinho com eles. Acho que é bom para ambas as partes. Ou seja, eu também tenho que perceber se eles estão confortáveis com o que têm para fazer, para trabalhar. Eu gosto de garantir que eles têm as ferramentas necessárias. Sim, que estão ali Sim, com tudo para poderem executar as suas funções. sim, Exatamente. é importante, sim. André, em termos de equipa, tem sido mais ou menos sempre a mesma equipa que consegues levar para as longas metragens que tens feito? Nem sempre é possível, porque eu tenho a sorte de trabalhar com bons, bons profissionais e os bons profissionais são muito requisitados. Então nem sempre é possível eu trabalhar com às vezes as primeiras hipóteses. E primeiras hipóteses são pessoas que se calhar a dinâmica de trabalho Estão mais habituados a trabalhar contigo? é isso, é um hábito. Não quer dizer que outra pessoa não faça a função, não é nada disso. É só porque é mais fácil. Há mais hábito. É puramente isso. Mas sim, tem acontecido, por exemplo, o Fernando Gomes eu tenho trazido sempre como meu chefe eletricista ou chefe de iluminação. Pronto, é uma pessoa que eu gosto sempre de ter perto de mim. Tu tiveste agora... Por exemplo, também gosto de trabalhar com a Marta Ferreira, que até trabalha mais como segunda, mas também eu iniciei como primeira e adoro. E portanto ela agora já faz primeira. Há uns anos, isto já há uns anos valentes. Mas trabalho com outras pessoas. Não vou dizer todos. Claro, claro. Claro. Nós temos muitos bons profissionais em Portugal. Pronto. Tu,
uma das últimas longas-metragens que tiveste como diretor de fotografia foi a Dois Duros de Roer, que teve um enorme sucesso nas salas de cinema. Verdade. E eu vou convidar aqui assim a verem aqui assim uma parte do trailer. Pois é, agente Sobreiro. Numa casa ilegal de jogo, a consumir álcool e drogas em pleno horário de serviço. Você tem 24 horas para provar que é um bom polícia. Porque senão vai passar multas para a segunda circular. Ouviu? Acontece. Eu tenho que levar com cada uma do carro. Mas não é só com ela que eu tenho que levar. O meu nome é Murphy, eu sou uma estudante americana e estou a tirar o mestrado em jornalismo aqui em Portugal. Pedra, papel, pistola! Murphy, não é? Bem-vindo à Patrulha dos Malucos. Qual é que foi a tua abordagem para chegares à estética deste filme? Ok. O Dois Duros de Roer foi um projeto que me deu muito prazer de fazer, porque me permitiu uma coisa que eu ainda não tinha feito e tinha muita vontade de fazer, que era trabalhar com cor, mas com várias cores e com várias intensidades e não ter medo da cor. Eu estava com muita vontade de fazer isso, e dado que é uma comédia, eu apercebi-me que haveria espaço na narrativa e cenas em que eu conseguiria fazer isso. Portanto, o Dois Duros de Roer, produzido pela Lanterna de Pedra de Filmes e realizado pelo Vítor Santos, iniciou por eu começar a falar com o Vítor, e o Vítor tinha ideias também muito claras do que queria, e neste sentido a primeira abordagem foi conversas com o Vítor a tentar entender. Então nós apercebemos logo que esta comédia da ação policial interessava-nos abordar de uma forma, cinematograficamente falando, mais perto do suspense, e não daquela comédia bright que estamos habituados a ver. O que seria muito difícil, porque iríamos filmar no verão e a maioria das cenas era de dia. Portanto, mas pronto, contra todas as hipóteses óbvias, nós decidimos fazer algo mais parecido com o suspense, e sempre na ação, com a ação e algo policial, esta dupla policial. A comédia estaria lá sempre, claro. Então, neste sentido, definimos que nos interessaria trabalhar o filme com pouca profundidade de campo, algo sempre focado um bocadinho na ação, onde se via os decors, mas não queríamos mostrar demais, não era o que nos interessava. E Que lentes é que escolheste para isso? as lentes que escolhi foram uma Sony, deixa-me só aqui, Cine Alta 4K, já vi há uns tempos, já trabalhei com muitas, que foram umas lentes boas. Fiz testes antes com uma Zeiss também, T21, mas optei por estas porque são lentes muito definidas, e nós queríamos algo muito definido no que estivesse focado, não é? E evita vinhetas, deformações, e era a estética do que nós queríamos. Portanto, eu reforçaria então o dramatismo da cena com a iluminação, pronto, e com este desenho de iluminação. Tu quando estávamos a falar, dizias-me que havia ali uma questão também orçamental, não era? Sim, termos da arte? sim. houve questões orçamentais, sim, Sim, e isso todos, não é? levaram. Ou seja, a Exato. questão é que é orçamental em todas. Exato, há sempre um orçamento e pronto, e há uns orçamentos maiores que outros. E o cinema português, como já sabemos, não é dos que têm os orçamentos mais elevados a nível europeu, portanto, mas cá estamos nós. Neste sentido, Convidar-me para pintar paredes, não é? exato. Eu aproveitei também e comecei a pintar paredes. Ou seja, eu apercebi no processo de reperagem que a maior parte dos decors interiores teria paredes brancas, pronto. Que por motivos orçamentais não poderíamos pintar, ou tapar tudo também seria difícil em certas cenas, com adereços ou papéis, ou etc. E então, conjuntamente com o Departamento da Arte e com as reuniões de pré-produção, apercebemos que então teríamos hipótese de, num dos decors, pintar, utilizar paredes falsas, que fizemos, que é o escritório da chefe dos polícias, na esquadra, que ficou muito bem, fica logo com uma textura diferente e ficam decors muito bonitos.
que ajuda muito à cinematografia, e nos outros restantes eu adotei, nos que não, paredes lisas, sem textura e brancas, adotei pintar a parede com cor. Pronto, por exemplo, temos a cena da morgue, que é uma cena específica. É esta que tem aqui este plano fantástico. Exato, esse plano fantástico. Está com um olho em macro, não é? Com uma lupa ampliado. Portanto, Isto não é pós-produção. Não, isso Tinhas mesmo esta ampliação lá. tinha, e era mesmo dessa lupa de cena. Foi usar mesmo Um efeito fantástico. um efeito com um adereço que permite, não é? Uma ótica externa à objetiva. Aqui temos então uma morgue, que na verdade isso é uma garagem, não é uma morgue, mas que nós recriamos como uma morgue. E acho que é uma morgue, não é? Nós percebemos que é uma morgue. Temos o senhor a inspecionar aí a causa de morte do talhante, neste caso, do personagem talhante. E aqui então o que é que eu fiz? Usei luz difusa para pintar de azul a parede branca atrás. E centrei-me, essa lupa tem uma rig light à volta, que faz o branco, não é? Que vemos também na cara dele na ampliação, e por cima pronto, tem uma luz também difusa, não é? Neste caso é um Kinoflu, só para eles, por isso podemos ver aí neste two-shot que eles têm um backlight da cor da parede, não é? Um azulinho, mas as caras estão bem iluminadas, cor de pele. Dá um look. Dá um look bastante interessante. E nesta foto aqui assim, vemos até o setup. Sim, aí vemos mesmo, conseguimos ver o Kinoflu em cima da parte branca e conseguimos ver as lâmpadas que fizeram a cor azul. Dá para ver, são tubos, não são as teras, eu queria que fosse as teras, mas não conseguimos. Então fizemos com outro género de luz fluorescente que não faz tanto flicker. E conseguimos, e usámos esses tubos ao longo em várias cenas da longa com várias cores. Não, mas esta situação aqui, esta solução para pintar as paredes está bastante bem conseguida. Sim, acho que resultou bem e fiquei contente com o resultado. Aí, pronto, por exemplo, nessa cena, não é? É a primeira cena onde há a introdução da vilã, não é? Que é uma traficante de uma droga que é Kane, que é cocaína, anfetaminas, insulina e outra coisa qualquer, que andam a espalhar pelo mundo, em bom modo de comédia, e as suas ninjas guardiãs. Pronto. Aí eu também decidi usar muito a iluminação, tanto para o desenho desta face, que vem do escuro e depois quando se afirma perante outro dealer que se encontra à frente, que estão a negociar, que está numa outra cor verde. Portanto, eu fiz esta separação cromática e interessante. Separação cromática por personagens? Sim, nesta cena temos o contraplano é então um outro personagem, que também é um vilão, que está em tons de verde e que tem um desenho, não é? Que à partida de certa forma não considero esta vilã tão vilã quanto ela é nem as suas ninjas, e depois brinquei um bocadinho aqui com esta coisa do feminino, do rosa e do amarelo, um bocado óbvio, mas ela na verdade tem uma iluminação que vem do escuro e ela aproxima-se e vemos tem luz e vemos o quão assustadora ela é e que aquelas formas atrás não fazem jus à vilã que ela é. E nisto foi então a tua... Por exemplo, essa ninja de lado que tem assim já uns tons azuis, não é? Que vem de lado, também é muito má, embora não pareça. Então é dar este aspecto destas girls femininas e aparentemente que aparentemente não até são um pouco inofensivas e na verdade não são. É brincar com esta dualidade na iluminação. Isto tem bastante cenas de exteriores também e de interiores de carros. É de carros, sim. Tens aqui assim bastante, ainda era uma equipa algo vasta que tinham aqui a trabalhar. Sim, a equipa é grande. Pronto, eu da minha parte tinha todos os departamentos, os 3 importantes. E sim, por exemplo, essa equipa, estamos a fazer um steadicam, não é? Em que é uma conversa inicial depois deles saírem do gabinete da inspetora, da chefe deles,
E nós estamos todos a acompanhar, não é? Pronto, estamos todos a acompanhar. Essa cena, por acaso, foi bastante árdua porque tinha situações de contraste elevados, não é? Sol, sombra. É sempre rigoroso pensar como compensar isso de forma a que fique bem nas duas situações. É esse o frame. Esse o verde. Este que te falava. Sim. E aqui também fizeste aqui muita projeção de texturas. Textura, sim, isto está muito cénico, ou seja, temos aí uma textura verde que está a projetar quase como se fosse uma selva, não é? Neste filme em que tiveste. E ele é engraçado porque esta selva, depois ele fala diz que, porque está a falar das suas cicatrizes, etc. E depois diz, este foi um traficante que fez isto e que não sei o quê, deu uma facada. E depois, esta cicatriz. Não, isto foi o meu gatinho que eu me cortei na lata da comida dele. Não, o filme está muito cómico. O filme Está cómico. Não se pode dizer que não está. Porque está. Essa cena é a cena do talho. Eu também tenho uma iluminação interessante, ou seja, eu podia ter feito aquele aqui talho branco. Separaste cromaticamente. Separei cromaticamente, intencionalmente. Ou seja, temos aí três áreas de iluminação. Portanto, temos a iluminação que vem do exterior, que é uma iluminação mais natural, não é? Essa iluminação, eles vêm de uma manifestação de vegetarianos à porta do talho. e pronto, e o senhor talhante... como podemos ver, está com um recorte também, está bem recortado do fundo e tem também um tom azul diferente e toda a bancada de comida também está iluminada, ou seja, as coisas. Isso é uma cena, aproveito para revelar um segredo. Todas as coisas que nós estamos a ver aqui não é carne. São coisas vegetarianas, porque a equipa do departamento de arte são vegetarianas. E então fizeram todos os adereços a simular que é carne, mas não são. Mas não é carne. Temos aqui assim adereços vegetarianos. Adereços vegetarianos. Uma peculiaridade interessante. Muito bem. E depois tens aqui assim tens aqui esse mostra o que às vezes, em que posições é que nós, para ter o ângulo perfeito... nos temos que colocar, vemos bem também o conjunto da iluminação que está atrás, não é? A iluminar a comida, não é? E pronto, e vemos agora no frame do filme que a luz vem da esquerda, que é do exterior, vemos o talho lá atrás desfocado, não é? E vemos o ângulo, portanto, eu estou basicamente no ângulo do talhante que morreu, que está no chão. Portanto, é como se fosse quase um POV do morto, não é? São eles a olharem para ele. Vocês aqui que utilizaram a câmera com que trabalharam, foi qual? Foi a Alexa? Foi uma Alexa XR, já com alguns anos. E qual foi a decisão de utilizarem essa câmera? O que é que levou à utilização, à escolha desta câmera? Pronto, das disponíveis foi o que me pareceu melhor, no sentido das opções que eu tinha. Foi que nos testes de imagem houve a opção de irmos para uma Blackmagic na altura, mas eu percebi nos testes que queria... O que é que gostaste mais para este filme fosse esta câmera? Essa câmera especialmente, eu gosto muito das Alexas, né? E permitia, eu garanti, por exemplo, a latitude necessária, de forma eficaz, da situação exterior, que eu não conseguiria controlar, de zonas muito iluminadas, contrastadas, com o sol duro de 11 da manhã, meio-dia, 2h30, em que eu ia ter situações de filmagem nesse sentido e permitia-me a latitude que eu queria para essas situações. Porque eu não optei por não trabalhar com um controlador de diafragma neste filme, portanto teria que adotar por uma câmera que tivesse uma latitude que me garantisse o necessário. Depois teve um trabalho muito grande ainda de pós-produção, o filme? Sim. De pós-produção, na parte de grading não teve um trabalho muito grande, o que quer dizer que a meu favor quer dizer que me portei bem no processo de grading, é uma coisa que costumo, mas neste caso específico não foi muito possível pela dinâmica da rapidez que foi o processo de pós-produção, que tinha que ir para o ar, depois eu fui assistir, mas foi tudo muito rápido com o colorista, mas isso foi mesmo, foram mesmo os timings de lançamento do filme que não o permitiram. Mas ou seja, eu trabalho sempre
tento sempre trabalhar para o pior cenário. Claro. Que é tipo, ok, imagina, não há tempo para a correção de cor, temos que pôr um REC 709 e vai assim para lá. Pronto. Faça-me entender. Sim, sim, sim. Portanto, eu capto sempre com aquele rigor de que se a pós-produção não tiver o tempo devido, que vai ficar algo bem. Mas apesar de dizer que isto foi tudo aqui com bastante velocidade, os processos, havia aqui assim bastante planificação. Havia uma planificação porque tinhas uns horários bastante apertados de rodagem, não é? Sim, sim, por exemplo, nesse caso do storyboard, nós tínhamos o mesmo decor para fazer 2 cenas e tínhamos meio-dia para fazer essas 2 cenas. E era uma cena inicial que era do parto do filho do parceiro do agente sobreiro, que é o principal, interpretado pelo Fernando Rocha, não é? E tínhamos que fazer a cena final, que era extremamente importante. Uma teria que ser uma maternidade e a outra teria que ser um hospital. Pronto, e então tivemos que planificar tudo extremamente bem, como podemos ver nesse storyboard, ao ponto de conseguirmos quase fazer em 4 horas 2 cenas com muito diálogo, porque isto é um filme com muito diálogo, que é uma comédia, então tem muitas as linhas da comédia, das piadas, muito assistidas pelo Fernando Rocha, eram debatidas e acertadas e realmente esse trabalho está ótimo, porque nós vamos ao cinema e rimos-nos, não é? Estes esquemas de luz já os trazias Sim, já. aqui assim bastante bem Sim. pensados como é que iam... Sim, ou seja, toda a gente no início do dia sabe o que é que tem que montar. Sim, vem tudo pensado. Ok. Tu depois tens aqui assim também no filme alguns planos onde utilizas um split diopter, não é? Exato, então. Isso É o que foi vemos algo aqui. muito interessante em trabalho conjunto e com as referências, e aqui falamos de referências cinematográficas do Vítor, do realizador, e ele queria muito usar um split diopter. E eu também, portanto foi perfeito. Tínhamos referências desde os anos 70 do cinema, dos 80, pronto. E aqui podemos ver bem, temos só 2 planos do split diopter no filme, uma na cena que já analisámos a cor há pouco, em que vemos que a vilã realmente é uma grande vilã. E outra que é uma cena bastante final, em que vemos que realmente ela, para além de ser vilã, dá tudo no seu vilanismo, não é? E pronto, são situações pelas características da split diopter, que é o que é basicamente, neste caso é uma meia dioptria. Nós fomos buscar mesmo uma dioptria muito clássica, não das modernas, como podemos ver pelo tamanho da dioptria. É uma dioptria provavelmente utilizada nos anos 70, bem antiga, com um vidro muito grande. Hoje em dia já há coisas mais ligeiras, mas nós quisemos mesmo ir para as referências e usar uma dos anos 70. E pronto, e basicamente temos então a capacidade com esta split diopter, que é uma dioptria de ter 2 campos focais em foco, não é? Um muito próximo e um muito longe, e que permite esta situação claustrofóbica, que no fundo que algum dos personagens nesta dupla composição, que acaba por ficar bastante artificial, porque não é natural, não é? O nosso olho não se comporta assim, mas transmite este desespero, esta claustrofobia de algum dos personagens. Então foi a intencionalidade foi essa, foi transmitir desespero. É uma claustrofobia, é uma coisa em que alguém está apertado e não pode sair, e temos outra pessoa que está a reagir a este aperto. Nos casos é a vilã que está em altas, não é? E no outro é a vilã que está apertada, está em claustrofobia porque vai dar tudo, senão não vence no final. Mas depois, tu, além deste trabalho que tens feito em longas metragens, também tens trabalho feito em documentário, nomeadamente num documentário que eu atrás Dessas paredes, que vamos ver aqui assim um pouco do trailer deste documentário do Manuel Mozes.
Aquilo que eu achei interessante neste documentário é que estás a visitar espaços que têm memórias, não é? Sim, tem muitas Hum, memórias. Tem muitas memórias, tem muitas histórias. São espaços que já estão abandonados, muitos Exato, deles. é isso mesmo. Hum, como é que tu trouxeste à vida essas memórias? Qual foi a intencionalidade? Qual foi o caminho que escolhestes para trazer à vida essas memórias e para fazer esses espaços Ok. viverem de novo? Boa, ótima pergunta, João. Não, eu, na verdade, esse caminho não posso dizer que foi meu porque é do Manuel, não é? No formato, no Manuel Mozes, do realizador, no formato do documentário, nós temos a atualidade destes espaços abandonados, que outrora são espaços muito conhecidos e outrora foram Pontuado com muito o arquivo. habitados. Pronto, eu vi. Sim, portanto, é o contraste do abandono, que tem um trabalho sonoro que traz leituras de cartas de memória de arquivo que habitam sonoramente estes espaços, e depois temos então o arquivo habitado, com as pessoas no espaço, onde as pessoas são o importante nesses espaços. Eu, na verdade, quando filmei, não fazia a mínima ideia como é que ia ficar o documentário. Eu estava sempre a querer saber como é que era, mas quem sabia era o Manuel. Portanto, foi aquele processo que eu só consegui perceber. Quer dizer que não Na verdade, tinhas um acesso total à narrativa quando não filmaste. tinha. É porque tinha muito material de arquivo que só o Manuel é que sabia, que tinha visto, é que conhecia, ele e o assistente dele. E são coisas que nós, sem vermos, não conseguimos. Podemos tentar imaginar, mas eu não estava certa do que seria e estava muito curiosa. E foi uma agradável surpresa, no sentido que eu gosto muito do filme, como ele ficou, e surpreendeu-me muito pela positiva. Agora, o meu trabalho foi, o Manuel chegou ao pé de mim e disse-me: Andréia, deu-me um DVD, não é? A abordagem deu-me um DVD do Ruínas, que é um trabalho anterior que ele fez, e disse-me um bocadinho: olha, a sua partner gostaria muito que viesse fazer a direção de fotografia comigo, deste meu documentário, do presente. É um bocadinho nesta linhagem. E foi pretty much this. O que é que acontece aqui? Então, eu tive que entrar um bocadinho neste. Depois tive mais reuniões com o Manuel, onde fui depurando, e também com o assistente dele, e fui percebendo que então o que é que eu necessitaria. E eu percebi-me que, dado de ser um projeto documentário, eu andava a fazer mais ficção, já não fazia um projeto documental há muito tempo, mas dadas as características deste projeto, que era uma data de decor, de norte a sul do país, nós não iríamos fazer reperagem, e eu poderia então encontrar qualquer tipo de situação. Então o que eu quis fazer foi ir a um decor dos piores, de como pudesse acontecer. E foi o que aconteceu, não é? Fomos à parede, fiz uns testes na bateria da parede, que acabou por não ser um decor filmado no filme, mas tem situações de luz extrema, de sol, não é? De verão, e depois o interior das baterias militares, que não tinha luz nenhuma e estavam abandonadas. Pronto. Isto obrigou-me a fazer uma data de hipóteses, de soluções, e a minha equipa era muito reduzida, não tem nada a ver com o filme anterior. Era eu, a minha assistente e pronto. Eu notei que tens alguns planos que me parecem que tentaste texturar zonas escuras. Sim. Tentaste Sim. criar. Portanto, eu percebi, vou ter que trabalhar, porque a maioria dos espaços não tem luz artificial, não é eletricidade. Portanto, eu vou utilizar a luz natural, o máximo, refletores, espelhos, brincar com estes reflexos de luz natural em dias de sol, não é? E escolhi de câmara, optei por Amira, por estudo, e perceber que era, a nível documental, seria a que me interessava trabalhar. Também tinha muita curiosidade pela câmara. E depois, a escolha das objetivas é que foi interessante, no sentido de, portanto, eu levei alguns LEDs alimentados por baterias que tentei. Pronto, este é um ótimo exemplo. Pronto, eu escolhi umas Zeiss luminosas T1.4 da Zeiss, mas são objetivas que foram criadas já nos anos 70 também, e têm umas características muito específicas. Elas até ganharam um Oscar em 1977, porque foi depois desta rampa do lançamento
do Barry Lyndon, não é? Do Kubrick e investigação e inovação que houve para as objetivas luminosas a posteriori. O que é que acontece aqui? Estas objetivas têm, se não me engano, um conjunto de 4 lâminas, portanto tem um buquê já muito forte, e elas comportam-se de forma muito diferente com diafragmas abertos e diafragmas fechados. Ou seja, em diafragmas abertos elas permitem uma textura, que é isso, dessa imagem que tu vês, que é esbatida, não nítida, ou seja, a nitidez é mais central e não tão nas margens. E à medida que vamos fechando o diafragma, né, os números mais elevados, vamos ganhando uma definição própria das eyes, não é? E permite-nos planos exteriores, que eram necessários para este filme, onde nós podemos ver uma arquitetura bem definida de um espaço, que algures já teve uma memória bem definida, como por exemplo aqui, onde não vemos quase esbatimento nenhum. Ok. E a imagem está altamente definida e nós vemos esta estrutura de uma grande obra. Sim. Em termos de relação com o realizador, e pelo que me descreves disto, tu entras num projeto onde o realizador com o assistente já tinham mergulhado há muito tempo, já tinham ideias muito concretas do que é que queriam. Uma pesquisa, sim, até na criação do desenvolvimento, até porque... Quão desafiante é que é entrar num projeto assim? É uma coisa que neste caso foi um espaço, é desafiante no sentido de que muitos dos espaços eu ia sentindo à medida que lá estava o que é que tinham sido, não é? Claro. Alguns sabia, outros não, outros desconhecia, mas muito no momento é que me apercebia do que é que já tinha sido, ou do que é que podia ser, ou da importância, foi isto, pronto. Foi fantástico trabalhar com o Manuel, porque o Manuel sabia exatamente também o que queria. Portanto, e confiou muito em mim. Eu até às vezes se calhar acabei por ser um bocadinho, queria sempre que ele me dissesse que estava bem. Mas não, está muito bem, está muito bem. Mas não, mas gosta, está bem assim. Já ganhou o tique de responder logo. Sim. Ok. É um documentário que tem planos muito bonitos. Tem, está pronto, está realmente bonito. Foi uma produção de quanto tempo é que tiveram? Ou seja, nós fomos filmando por semanas. Nós temos ao longo mais ou menos eu penso que 1 ano e meio a filmar, mas filmávamos um conjunto de 2 semanas, depois parávamos, depois filmávamos passado uns meses mais 1 semana. Portanto, nós fizemos, se não me engano, 3 conjuntos de filmagens ao longo do 1 ano e meio. Ok. Onde nesses 3 conjuntos, por exemplo, não é, que acontece assim quando acontece separar, as minhas assistentes foram sempre diferentes. Ok. Porque estavam já a fazer outros projetos quando voltava a contactar, que foi ótimo também. Tu aqui já tinhas também no terreno, já tinhas uma percepção de qual é que ia ser o look final que ias obter das imagens? Ou eu faço sempre um processo de pós-produção? eu faço sempre nos meus testes, não é? Eu tento sempre fazer vários gradings e tentar perceber a priori as possibilidades. O que é que tentas testar sempre? O que é para ti uma base de teste que gostes de fazer? Cada projeto exige testes específicos. Ou seja, eu neste caso interessou-me perceber latitudes e esta história das objetivas que contei, como é que elas comportavam. E depois fui para um decor mais dramático possível para perceber o que é o pior cenário. O que é que exigiria de mim? Porque basicamente eu, para além de estar na câmara, não é? Fui eu que fiz também a parte da iluminação toda, não é? Eu tinha que compor tudo e depois voltar para a câmara e ser. Não tive aquela função do chefe de iluminação. Ela diz que eu gosto tanto também. Que é uma equipa muito pequenina, nós às vezes éramos 4 só. E eu não fui muito minha amiga porque não optei por um sistema muito leve e rápido em prol da qualidade da imagem. Foi uma coisa mais puxada fisicamente. Sim, para 2 pessoas.
Mas valeu muito a pena o resultado. Passando agora aqui assim para uma campanha de publicidade onde fizeste aqui a fotografia, o Opte Por amar por mais. Amar Mais. Prometo. Promete-me. Promete-me que vais ser sempre a minha princesa. E lembra-te uma princesa não fuma. O que é que teve presente nesta escolha destes vários ambientes? Temos aqui um ambiente de quarto, temos vários ambientes de quarto, inclusive, porque o estado de espírito dela parece-me que muda e tu retratas isso de alguma forma. Sim, a imagem tem um... Presente, passado. Sim. Explica-nos qual é que foi aqui, assim, os vários ambientes e qual é que foi o teu processo de decisão aqui nisto. Então, pronto. Então, o Opte por Amar Mais é uma campanha da Direção-Geral de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, e ela era uma campanha muito específica que alertava para o quão recomendado, pronto, a intenção da campanha era alertar o quão recomendado é as mulheres antes dos 40 anos por deixarem de fumar para o seu organismo conseguir regenerar. Pronto, é uma coisa, um dado científico. O organismo da mulher regenera melhor até aos 40 anos nesta situação do tabagismo. Pronto, era este o propósito da campanha. Este argumento, desde o início, ele foi desenvolvido por duas alunas de uma escola profissional secundária da EPAD, que foi a Fátima Ferraz e a Beatriz Silva, que foram mentoradas neste processo pelo realizador André Badal. Pronto. O que é que acontece aqui? Isto é uma temática que foi criada, no fundo, por adolescentes a entrar na idade adulta e que alguns se reconectaram nesta narrativa com esta história. Pronto. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos uma mulher que no seu presente está doente, desesperançosa com a vida e não pretende sequer deixar de fumar, embora esteja muito doente. É como se ela tivesse desistido, não é? E ao longo desta jornada do herói, desta viagem, desta heroína, havia o hábito da filha lhe preparar sempre uma festa surpresa no dia de anos. Pronto. Isto começa com a filha, com ela desesperançosa, e com a filha a preparar-lhe a festa de aniversário. Até o momento em que há uma situação de tensão, porque ela não sai do seu quarto, e a filha vai para a porta e imita a mãe a fumar, porque a mãe está sempre a fumar, não é? A referência que a filha tem, a filha a segurar um cigarro. É isso, exato. O que é que acontece aqui? Esta mulher desesperançosa, ela entra... Super forte. Super forte. A fumar o cigarro. Ou seja, esta mulher sem esperança na vida, que abandonou, percebe que tem, pelo menos, nem que seja uma última coisa para fazer, que é passar um valor que não o fez correto à filha, para o futuro da filha. Portanto, ela vai entrar nesta jornada de se levantar, nesta viagem, que começa, agora esteticamente falando, no presente, começa num ambiente frio, desesperançoso, onde o fumo é a única coisa que a reconecta ainda ao físico, não é? E que vai começar a entrar, então, à medida que ela quer alertar a filha, entra no que eu chamo um caminho de luz, onde os tons começam a ficar mais brancos, esbranquiçados, ela entra neste túnel de luz, que vai levar a mensagem à filha de que ela não é um bom exemplo no sentido de, nos seus momentos passados, que aí vemos em paralelo
a festa de anos de aniversário que a filha lhe recriou quando ela fez 37, 38 e 39. E esses momentos são coloridos, são momentos cheios de vida e de cor. Só que ela está sempre a fumar nesses momentos, não é? Ou seja, são pontuados com close-ups de detalhes em que nos momentos felizes e coloridos e nas brincadeiras o cigarro está sempre presente. E tu, esteticamente, o que é que procuraste aqui? Eu procurei, por exemplo, nessa cena da cozinha, não é? Ela é uma cena que eu acho que até tem uma dinâmica até muito publicitária, digamos. É uma família feliz. Estão a brincar com farinha, tem cores, temos pessoas felizes, tudo corre bem. Um pai e também o pai aparece a mandar-lhes farinha, é uma brincadeira. Aqui também, este é os 37, ou seja, temos a cor da felicidade. É o quarto que nós vemos em tons frios e cheio de fumo, está clean, está arrumado, está e é colorido, pronto, é vibrante, é vivo, não é? Depois, ao longo desse corredor do presente, também temos um jogo de reflexos. E aqui também mérito também do André, do realizador, isto no trabalho de conjunto de planificação, do vamos aproveitar aquela dinâmica que acontece no local, não é? De repente olhamos, vemos uma coisa, isto vai ficar bem. Não ficamos só estritos ou estritamente planeado, de abrir um bocadinho de espaço. E é um exemplo, não é? Que é entre a porta que tem os vidros e temos esse reflexo. Sim. Que mostra a dualidade da personagem, não é? Neste momento. E depois temos assim no fim, intencionalmente, pronto, as objetivas que nós utilizamos foram as CP2, que são objetivas altamente definidas, não é? Tem uma imagem ótima. Sim. E que nós, neste filme, ao longo do percurso de luz, jogámos depois muito com flares. Naquela parte do fora, quando ela caminha fora, temos proporcionalmente um jogo de flares a entrar com vidros, nós com espelhos que colocamos, exato, duros a entrar para as objetivas, só que como as CP são muito definidas, elas não fazem aquele flare logo imediato. Não é, exato, não são aquele flare verdinho em bolinhas ou é um flare branco, esbranquiçado, assim meio leitoso, que era a sensação que nós queríamos para este caminho de luz que vai e vem nesta pessoa que está doente e que está nas suas forças, está-se a transcender para um objetivo superior. É isto. E depois tens este plano aqui assim, que me chamou muita atenção, e que isto é pós-produção? Exato, isso por acaso é uma pergunta comum, não pensam que é pós-produção? Não, isso nós fizemos no local, utilizamos uma macro, uma ZAI 60 macro, e foi eu acho que para fazer este plano demorámos algum tempo, porque ele é um plano que realmente exige muita preparação. Primeiro tivemos que fazer um género de uma caixa de flanelas escura à volta da personagem. A atriz, a Paula Neves, não podia mexer nem 1 milímetro. Portanto, ela tinha que estar mesmo sem se mexer, e o olho, mesmo a lágrima dela, não é? Ou seja, 1 milímetro que ela se mexia ficava desfocada a imagem. Okay. Portanto, teve que ser com muito rigor. E depois tivemos que fazer só com que a filha à frente dela, a procurar o ângulo, fosse a única coisa que estivesse iluminada para se ver no reflexo e não se ver tudo à volta. Ok. Mas resultou muito bem. Resultou, um plano bastante marcante. Exato, exigiu algumas horas para ficar tudo do dia, mas está muito bonito. Tu nestes 3 filmes trouxeste aqui assim para nos mostrares, no Dois Duros de Roer, no documentário, neste, o que é que terias feito diferente? O resultado desta experimentação, o que é que, ou com base naquilo que aprendeste na prática com eles, o que é que terias melhorado se começasses eles de novo? Isso é uma câmara mais leve, já percebemos. Eu acho que não, eu acho que adotaria, porque isto na produção, às vezes, as próprias circunstâncias, em alguns casos, obrigam-nos a ter uma qualidade mais pesada e não tão leve, não é? Pronto.
Isso, João, não te sei responder a essa questão. Nestes três especificamente, não sei mesmo responder a essa questão. Há coisas específicas que eu sinto que poderiam estar melhores, mas não sei se eu sozinha conseguiria fazer. Sim, que não tem a ver com Tem a ver com vontade da dinâmicas de processo, de produção, dentro. Ou seja, mas quando a pessoa faz o melhor que pode, não é? E que se entrega. No fim, claro que nós vemos sempre coisas que poderíamos melhorar, mas só conseguimos ver isso porque já fizemos. Faço-me entender. No processo não. Eu confesso que me acontece agora, com o distante, ficar surpreendida pela qualidade com que foi feito. Ou seja, acho sempre que não está tão bom, depois, como algum distanciamento dos anos após o filme, quando vou ver, penso, epá, isto estava bom. Pronto. Por exemplo, aconteceu agora ver-me nos 50 anos que está a celebrar a Escola Superior de Teatro e Cinema, de ver a curta que tinha feito com a Nádia Henriques, que atualmente é diretora de arte, em que ela tinha ganho o prémio do Ovar Vídeo 2004, porque foi feita em película, eu não me lembrava, não é? E eu fiquei surpreendida. Fiquei surpreendida porque não estava à espera e já noto um traço para uma estudante de noção de desenho de luz e arriscar onde é que colocava para recortar. Vi qualidade. Fiquei surpreendida pela positiva. Estava à espera de pensar, vamos lá ver isto e não vai estar bom. Mas não, estava bom. Estava. Tu, atualmente, na indústria, o que é que mais te surpreende? O que é que mais, o que é que mais te motiva? Onde é que está, para onde é que capta a tua atenção estes dias? Exato. Na indústria em si, no geral, não é? Há dois fenómenos que penso que são interessantes e que a mim me interessam pessoalmente, que era voltar a filmar um projeto em película só por ser completamente o oposto da evolução, não é? E por ser esta coisa de nicho. Gostava de voltar a ter essa experiência, acho que é possível. E a outra seria entrar no formato de série, de fazer uma série de ficção. Porque já fiz até com a Digital Azul uma série documental, mas queria fazer uma série de ficção que ainda não fiz. Tenho esta curiosidade e acho que é uma curiosidade internacional, não é? Acho que até agora todos os cineastas querem fazer uma série. Sim, como é que tu vês este evoluir das plataformas? O que é que notas que possa estar a influenciar a indústria? Eu acho que é uma abertura de mais produção. E espero que Portugal consiga tornar isso a seu favor, enquanto eu acho que há a possibilidade de repente de podermos ter mais produção de ser produzida, não é? Mais séries, mais janelas de exibição, que em último caso é o necessário, penso eu. Acho que filmes ficarem na gaveta não tem muita graça, é uma coisa que me entristece pessoalmente um pouco. Claro. São os chamados filmes que ficam na gaveta. Projetos futuros é que podes compartilhar connosco? Pois, exato. Adorava poder partilhar, mas dadas as incertezas de um projeto futuro em formato de longa-metragem, ainda não posso falar. Mas encontro na fase de correção de cor de uma curta-metragem que penso que em breve terá o seu espaço de exibição e distribuição e que tem um formato muito interessante, no sentido que vai buscar muito um lado experimental e uma câmara muito fluida todo o processo, portanto não há um único plano fixo. E acho que é nesse sentido mostra uma plasticidade um bocadinho, até se podia ligar a um mundo, se calhar, da dança ou assim, interessante. Cá estaremos para ver essa tua obra quando Obrigada. tiver. Andréia, muito obrigado por teres Obrigada, vindo obrigado pelo aqui convite. e muito obrigado a todos que nos têm seguido aqui o Luzes Câmara então.